O presidente Lula discursou hoje na cúpula de líderes da COP30 e nos assuntos abordados por ele estiveram a taxação de grandes fortunas para ajudar no combate à destruição do meio ambiente e as dificuldades para os governos cumprirem o Acordo de Paris, que completa 10 anos. As informações direto de Belém, Bruno Pinheiro. No último dia de reuniões da cúpula dos líderes em Belém, no Pará, o presidente Lula sugeriu que a taxação de grandes fortunas pode ser usada para gerar recursos na luta contra a mudança climática. Sem incluir o capital privado, a conta não fechará. O imposto mínimo sobre as corporações multinacionais e a tributação do patrimônio de super ricos podem gerar recursos valiosos para a ação climática. A questão do financiamento das iniciativas se tornou um tema central na cúpula dos líderes, seja para o Fundo de Conservação das Florestas, lançado pelo governo brasileiro, ou para o combate ao aquecimento global. No último discurso, Lula disse que ainda estamos longe de atingir o objetivo do Acordo de Paris. Fazer da COP30 a COP da verdade implica reconhecer a ciência e os inegáveis progressos. Significa, entretanto, admitir uma verdade desagradável. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. O acordo se baseia no entendimento de que cada país fará o melhor que estiver ao seu alcance para evitar um aquecimento de mais de 1,5 graus. O que nos cabe perguntar hoje é: estamos realmente fazendo o melhor possível? A resposta é: ainda não. Sobre o Fundo de Florestas, a ministra Marina Silva explicou que o mecanismo foi desenhado para atender a uma antiga demanda dos países desenvolvidos e cerca de 50 que detêm mais de 90% das florestas tropicais do planeta já aderiram à iniciativa. O Brasil se dispôs até a COP30 de ter esse fundo operacional, sua arquitetura de funcionamento. E nós fomos positivamente surpreendido que no primeiro dia de lançamento do fundo, nós já temos 6 bilhões de dólares. E, a partir de agora, é todo um trabalho, tanto em relação aos governos quanto aos investidores privados, para que a gente possa alcançar a meta que nos estabelecemos. No entanto, fontes ouvidas pela Jovem Pan ligadas ao setor revelam que a iniciativa do governo ainda gera insegurança. Eles não sabem quem vai administrar esse fundo. Os produtores rurais relembram ainda que a mesma iniciativa surgiu em 92, com a garantia que recursos seriam enviados, mas esse dinheiro até hoje não chegou. A dúvida é qual o peso da diplomacia dos países para os avanços ambientais na COP30. A nossa entrevistada agora é a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, professora? Como vai? Boa noite. Bem-vinda sempre. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Claro, professora, o assunto é meio ambiente, mas a diplomacia, aí entra a professora de Relações Internacionais, a diplomacia é fundamental para essas discussões terem sucesso na COP30. Agora, o Acordo de Paris está completando 10 anos e, mesmo assim, os países ainda têm muitas dificuldades, faltam arestas a serem aparadas. E eu pergunto para a senhora o seguinte: por que toda vez a gente fica com a sensação, depois de encontros como esse, que as discussões não vão para frente ou são feitas pela metade? Por quê, professora? Bom, Thiago, vamos lá desbravar essa sua pergunta, porque ela é cheia de camadas. O primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro aqui é que, de fato, o que o Brasil prospecta nessa COP é que ela seja uma COP de execução. Basicamente, todas aquelas temáticas que precisariam ser trabalhadas, que precisariam ser discutidas na visão brasileira e na visão dos demais estados que estão propugnando por essa transformação climática, por essa questão justamente de angariamento de fundos para a transição
da questão da energia renovável e também para lidar com problemas atrelados ao aquecimento global, eles já foram discutidos, principalmente na COP29, COP28 e COP27. Agora, na COP30, é o momento de se chegar à conclusão de como efetivar aquilo tudo, aquele arcabouço jurídico, aquele arcabouço diplomático que já foi trabalhado. Porém, a gente esbarra em algumas questões. A primeira questão vem desde 1972, quando a gente já teve a Conferência de Estocolmo, trabalhando com dois grandes grupos de países, que são os preservacionistas e os desenvolvimentistas. Aqui eu afasto um pouco a figura dos Estados Unidos nesse momento, porque não vai participar da COP30, mas em contrapartida, os desenvolvimentistas, que seriam os estados, principalmente em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, como é o caso de outros estados, especialmente China e Índia, eles prospectam por responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que significa isso? Basicamente, nós entendemos que nós temos a responsabilidade de conter as mudanças climáticas e de efetivar uma posição de respeito à natureza e proteção à natureza, porém, a gente quer uma compensação em relação a tudo que o norte global já destruiu em relação ao meio ambiente. Então, por isso que a União Europeia vem muito forte com essa pegada de preservacionismo, porque, de fato, para ela, todos os países têm que ter a mesma ambição em relação às mudanças climáticas e em relação também à questão da proteção ambiental. E aí esbarra muito nos interesses, principalmente internos, quando a gente fala como países, por exemplo, a Índia, que ainda está fazendo uma transição energética vinculada ao carvão, que a gente sabe que é muito degradante, que é muito emissor de poluição. Agora, em contrapartida, os estados da União Europeia, eles já prospectam, né, basicamente, uma redução de 66% a 72% desde 1990 na emissão dos gases de efeito estufa, os conhecidos GES, porque, de fato, eles já poluíram o que tinha que poluir e agora é o momento deles se preocuparem com o meio ambiente. Então, essas questões, elas vão trazendo um tensionamento que a gente não consegue desenrolar para uma prática. E só para finalizar minha fala aqui, a gente tem o problema, como vocês muito bem elucidaram, dos financiamentos. O Brasil lançou nessa COP, né, o chamado TFFF. Basicamente, é o Fundo para as Florestas Tropicais para Sempre. Só que a gente sabe que vai ter um angariamento de capital público e privado, mas ninguém sabe quem vai gerenciar, como é que vai se dar essa captação e essa receptação por intermédio desse setor privado dos lucros advindo dessas florestas tropicais e, por assim dizer, a gente fica nessa dúvida. Como é que vai se dar, de fato, a passagem do dinheiro? Como é que vai ser feito o financiamento para os estados que precisam de maior lucratividade em relação à questão da justiça climática? Então, são pontos ainda muito abertos que, infelizmente, a gente não consegue chegar em um consenso, principalmente por conta desse conflito diplomático histórico entre preservacionistas e desenvolvimentistas. Professor, eu vou passar agora para os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Henrique Kriegner. Professora, boa noite. Obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Noite na Jovem Pan. E eu queria fazer uma pergunta que vai de duas maneiras, né? Justamente dois caminhos, na verdade. Um deles é se é possível nós falarmos de um acordo que venha a ter mesmo uma efetividade sem considerar uma presença ativa, participante aí de Estados Unidos e China, né? Porque justamente esses dois países não tiveram seus principais representantes ali. E no segundo momento, se o Brasil não precisaria ter uma postura talvez um pouco mais pragmática, a senhora mencionou muito bem a questão dos conservacionistas versus os desenvolvimentistas. Se o Brasil ali que está nesse conflito não conseguiria ter uma postura um pouco mais pragmática nesse sentido para alavancar a sua economia também, enquanto garante a preservação. Bom, Henrique, vamos lá. Em relação à sua primeira pergunta, eu vou dividir em relação aos Estados Unidos e China, que não é o mesmo cenário, né, que está acontecendo aqui na COP30. Vamos falar sobre os Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, ainda a gente precisa fazer uma ruptura de entendimento. O que são os Estados Unidos institucionalmente e o que é a economia dos Estados Unidos por intermédio do setor privado. Por que eu digo isso? Porque a institucionalidade não está participando da COP30, ou seja, o Donald Trump e os representantes de governo, de fato, foram afastados porque eles mesmos quiseram, né? A temática ambiental a gente sabe que não está na agenda do Trump e, por consequência, ele não vem participar da COP30. Em contrapartida, o setor privado estadunidense, ele está participando
participando da COP30. Isso é importantíssimo destacar. Muito do setor privado dos Estados Unidos, principalmente da costa leste, no Nova York, e da costa oeste do Vale do Silício, ele se propugna em relação aos termos do Acordo de Paris. Por quê? Porque a Europa faz o que a gente chama de protecionismo verde, ou seja, os estados europeus não vão comprar dessas empresas dos Estados Unidos se, porventura, elas não se adequarem a essas metas climáticas e, principalmente, ao principal instrumento, que é o Acordo de Paris. Então, é importante destacar que, ainda que o governo dos Estados Unidos não esteja aqui, é importante que nós entendamos que as empresas transnacionais e que as grandes corporações dos Estados Unidos estão com representantes aqui e aquelas que não têm representante estão de olho na COP30. Agora, em relação à China, a gente tem um ponto peculiar. A China é um país, tal como o Brasil, extremamente paradoxal. A China hoje é uma feitora, uma grande feitora do que a gente chama de ecopolítica internacional, de políticas públicas ambientais e exemplo para o mundo. Tanto é verdade que, ainda que nós não tenhamos a participação pessoal do Xi Jinping, a China é a maior delegação que se encontra aqui na COP30. Basicamente, a gente tem mais de 300 representantes do Estado chinês, do governo chinês, hoje na COP30. E a gente sabe que a China é uma grande, estruturadora, por assim dizer, de energia renovável e que, de fato, ela tem uma posição muito bem estabelecida, principalmente em relação aos combustíveis fósseis. Mas, em contrapartida, como você mesmo destacou, a China é uma grande dúvida, porque ela continua sendo um dos estados mais poluentes do mundo. É claro que o Xi Jinping, a figura do Xi Jinping, se estivesse aqui, traria consigo muito mais reconhecimento para o valor da COP e do papel da China empenhada também nessa questão ambiental, mas, de fato, a gente não pode desconsiderar que tem 300 pessoas a comitiva do governo chinês aqui na COP30. Agora, em relação ao Brasil, é difícil a gente postular por uma postura mais pragmática em relação justamente ao desenvolvimento econômico. Eu acho que o Brasil é cheio de falhas, principalmente em relação a essa questão do que ele fala e do que ele faz, na questão ambiental e na questão macroeconômica, mas, em contrapartida, a gente tem que entender que, desde 1988, o que direciona a nossa economia é justamente o desenvolvimento sustentável. A gente tem que fazer um equilíbrio entre a proteção ambiental e a questão do desenvolvimento econômico. Não dá para andar descompatibilizando uma da outra. Uma não dá para se sobrepor sobre a outra, justamente porque nós somos desenvolvimentistas. Então, dentro dessa premissa, o Brasil tem que, sim, assumir o protagonismo, principalmente ante as questões climáticas, mas ele não pode esquecer também, e a gente não pode esquecer, que existe uma contradição, porque, de fato, a gente tem uma iniciativa para explorar cada vez mais o pré-sal e também porque a gente precisa compensar aquilo que nós não nos desenvolvemos antes dos anos 90, porque, de fato, Europa e Norte Global já se desenvolveu. Então, a gente vai ter que saber equilibrar, vai ter que chegar em um consenso, porque priorizar o desenvolvimento econômico apenas também não dá. Mais uma pergunta agora de Nelson Kobayashi. Professora Koba. Professora Priscila, boa noite, um prazer falar contigo. Já que estamos falando de sustentabilidade de economia, a ideia desse TFFF não sobrepôs, não inibiu o potencial que a gente teria de vender, entre aspas, para o mundo, representado na COP30, a ideia do mercado de crédito de carbono, que poderia ser muito bom economicamente para o Estado brasileiro e para as empresas brasileiras? Kobayashi, aí a gente entra em um problema, né? A sua pergunta, de fato, tem uma relevância até para a gente entender o que está acontecendo hoje em relação a esse TFF e a questão do mercado do crédito de carbono, mas o problema é o seguinte: o mercado do crédito de carbono, não entrando nas questões técnicas desse mercado, mas sim na conjuntura geoestrutural, a gente precisa entender que ele foi idealizado em 1997, quando veio o protocolo de Kyoto, idealizado na COP de Kyoto, efetivamente em 1997, na COP3. Só que o que aconteceu? Não houve precificação até o presente momento internacional desse crédito de carbono. Então, basicamente, existe uma liberalidade para cada estado conceder um preço que entenda adequado em relação a esse crédito de carbono, o que gera muitas consequências maléficas, porque justamente a gente não consegue fazer essa locução e principalmente esse transacionamento entre as mais diversas bolsas de valores. É importante destacar que são as bolsas de valores que
que efetivam esse crédito de carbono. A primeira bolsa de valor a negociar o crédito de carbono foi a Bolsa de Valor de Chicago, mas ainda assim a gente não conseguiu unificar essa questão da precificação. Agora, hoje especificamente, saiu uma notícia que a União Europeia vai abraçar essa demanda brasileira pela precificação internacional do crédito de carbono. Mas eu acho que aí, Kobayashi, existe uma grande diferença, né? Porque a TFFF, que é esse fundo para as florestas, ele não visa justamente a questão das empresas propriamente dita, na questão da sustentabilidade dentro das empresas, mas sim justamente em deixar e manter as florestas em pé. Não é um reflorestamento, não é uma compensação, não é uma regeneração. É para recompensar aqueles estados que não degradaram a sua fauna e flora nativa advindas das florestas. Então, eu acredito que há uma compatibilização e, principalmente, acredito que o TFFF vai acabar por surtir mais efeitos concretos e sair na frente do mercado de carbono. Perfeito. Conversamos com a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Volte sempre e um bom fim de semana. Obrigada, Thiago. Bom final de semana para vocês também.